Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos de volta com o estudo do nosso livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos estudar sobre o capítulo 31. O título deste capítulo é Combatendo a Sombra. Emmanuel vai trazer as suas interpretações, as suas indagações, os seus esclarecimentos, baseado numa passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Emmanuel ele traz só um trecho desse versículo, que é o seguinte: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Mas nós gostaríamos de fazer a leitura do versículo completo, só para a gente ter uma compreensão um pouquinho mais ampla do que ele deseja. O versículo por completo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui nos conclama para que a gente tenha a compreensão, que a gente não aceite, não se conforme com o mundo que nós vivemos, porque é um mundo ainda atrasado se nós formos comparar com a escala, com a escala espírita. Nós estamos num mundo de provas e expiações, portanto um mundo atrasado ainda. E ele nos conclama para que a gente não se conforme, para que a gente não se mantenha inerte nesse mundo em que ora vivemos e permitamos que o mal que há ele se sobreponha, especialmente dentro de nós mesmos, porque dentro de cada um de nós ainda tem esses resquícios de maldade. Não sei se eu estou sendo muito generoso aqui quando falo de resquícios, mas a gente tem essa maldade dentro de nós. Infelizmente, ainda faz parte do nosso ser. Mas Paulo, de forma muito eloquente, de uma maneira muito inteligente, nos faz esse convite para não nos conformarmos, para que nós percebamos tudo o que há ao nosso redor, para que a gente observe o funcionamento daquilo que está fazendo parte da nossa existência e que a gente tenha a ação, que a gente tenha uma atitude renovadora, que venha aprimorar, que venha modificar as condições do nosso mundo, do nosso planeta, dessa terra que nos acolhe. Devemos ser gratos por ela, por ter esse planeta lindo, como um amigo nosso, Marcos Vinícius, costuma chamar dessa linda joia azul, e que eu acho muito bonito esse termo. A gente faça dessa linda joia azul realmente um local agradável de se viver. Nós somos responsáveis, nós os cristãos, de um modo geral, somos responsáveis pela modificação dessa atmosfera, pela modificação desse ar que nós respiramos, no sentido de que nós precisamos cuidar dessa terra, desse planeta, para que as gerações vindouras elas encontrem um local mais adequado, encontrem um planeta mais adequado. Então esse é uma conclamação de Paulo, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que nós adquiramos o progresso espiritual, especialmente falando, porque essa é a vontade de Deus. Ele nos criou para sermos bons, Ele nos criou para o infinito. E o infinito, ele não está restrito à Terra. Na verdade, quando se fala de infinito,
a gente quer dizer que não tem fim, né? Então, se é algo que não tem fim, se Deus nos criou para o infinito, significa então que nós somos filhos do Pai, que é eterno, imutável, infinitamente justo e bom. E se nós somos criação dele, nós também, claro que a gente não tem os mesmos, não encontraremos, não chegaremos às mesmas condições de Deus, obviamente, né? Nós não somos criador, nós somos criatura. E só há um Criador, que é Deus. Mas nós podemos ascender as escalas, né? Nós podemos, enquanto espírito imortal, proceder nesse caminho de progresso, de evolução, de desenvolvimento do nosso intelecto, de desenvolvimento da nossa moral. Então, a perfeita vontade de Deus é isso, que a gente se sobreponha às nossas sombras, que a gente se sobreponha às nossas falhas, aos nossos erros. Então vamos ver aqui o que o Emmanuel nos fala, né? Ele diz, a princípio, que o aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. Quando a gente vê eloquente, a gente teria que compreender o que é exatamente, né? Porque normalmente se fala de eloquência, a pessoa que tem uma boa fluência verbal, né? Que se expressa muito bem. Eu acho que aqui ele quis dizer que esse convite aqui é persuasivo, né? Ele é convincente, né? Esse aviso evangélico. Todavia, é imperioso observar a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então, a gente não pode se conformar com os enganos que há no mundo e que nós somos compelidos a fazer parte desses enganos cotidianamente, né? A todo momento nós somos compelidos a isso, nós somos meio que confrontados, né, com essa realidade. E aí, se nós temos a consciência da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito, e se o nosso objetivo, né, é atender à perfeita vontade do Pai, que é infinitamente justo e bom, portanto, e ele afirma, o Cristo nos afirma que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que então nós adquiriremos virtudes que nos elevarão, que nos tornarão grandes. Não a grandeza do mundo, não a grandeza, essa grandeza vaidosa, orgulhosa, egoísta que nós estamos acostumados a vivenciar, mas a grandeza do espírito, a grandeza da alma, que se expande, poderá se expandir numa dimensão que nós ainda não temos o verdadeiro conhecimento a respeito disso, né? Então, não nos pede rebelião e gritaria, né? Então, essa modificação nossa, esse convite que o Paulo nos faz, que a gente não se conforme com a realidade que a gente viva, então, não nos compete que a gente viva em rebelião, em gritaria, em revolta, em ódio, em rancor. Ele não nos aconselha azedume, discussão, que as pessoas azedas, nós os azedos, a gente tem eu poderia dizer, a gente tem a capacidade de afastar as pessoas de nós, né? A gente tem a capacidade de fazer com que as pessoas nos percebam, sintam a energia deletéria que nós emanamos e acabem as pessoas afastando da gente, né? Claro que aqueles que são mais persistentes e
e acreditam na nossa mudança, eles acabam caminhando conosco, são como que anjos, né, encarnados que estão ao nosso lado, e isso a gente pode perceber nos casais, né, de um modo geral, nos companheiros e companheiras que vivem, nos filhos, né, nos amigos. A gente encontra muito isso, né? Aqueles que sabem das nossas deficiências, mas têm paciência, têm um cuidado todo especial e aguardam que a gente entenda a necessidade da mudança e caminhem conosco. Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Então é isso, né? Transformação, modificação, melhoria, crescimento. Fundamental para a vida de cada um e de cada uma de nós. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorraga em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender a influência. O que é o azorrague? É um instrumento que é utilizado para açoitar as pessoas. É como o chicote aqui no Nordeste, a gente tem, né, se assemelha ao chicote, que é um instrumento que é utilizado para golpear o animal, quando a pessoa está cavalgando, por exemplo, né? E os cavaleiros que correm do hipismo, por exemplo, utilizam aquele instrumento ali no açoite do animal. Eu nem sei se hoje ainda utilizam, né? Eu sei que isso antes era utilizado, eu já não acompanho há bastante tempo esse tipo de esporte, e eu não sei se hoje ainda utilizo, né? Porque houve muita modificação em relação a essa questão com o cuidado dos animais, né? Então o azorrague é isso, é esse instrumento que nós, meninos danados aqui no Nordeste, né? Meninos malignos, como a gente costuma falar, ou seja, muito expansivos, né? A gente, conheço alguns que já tomaram algumas chicoteadas, né, nos lombos. Era uma forma de punição que a gente recebia quando desobedecia os pais, né? Então, nos movimentos, não movimentes, melhor dizendo, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Então, a gente não pode constranger as pessoas para ter uma regra de conduta que nós temos, né? A gente pode sim exemplificar, a gente pode agir, trabalhar no bem, mas nós não podemos constranger as pessoas a isso. Cada uma terá o seu momento. Deve ser uma decisão própria. O livre-arbítrio foi feito para isso, né? Deus nos concedeu isso para que a gente faça as nossas escolhas. Obviamente que vai chegar um momento que o nosso livre-arbítrio ele não é infinito, né? Esse livre-arbítrio ele tem uma certa limitação, principalmente quando a gente agride por demais as leis divinas. Quando nós nos tornamos contumazes agressores dessas leis. E aí, por misericórdia divina, há uma cessação desse livre-arbítrio, digamos assim. Se não, vejamos nas pessoas que nascem dementes, né, que não têm noção, ideia do que realmente estão vivendo. Pessoas que nascem, que ficam deitadas constantemente, né, que não falam, não ouvem, são surdas, né? Então não compreendem o que as pessoas falam e apenas vegetam em cima de uma cama, né? Vive uma situação bastante dramática. Nós, por exemplo, no Lar dos Humildes, quando a gente podia estar visitando, fazendo as nossas visitas, a gente tem um grupo de visitas e nós visitamos uma instituição mantida pelo Estado, chamada DOC, em que lá são pessoas, são jovens e adultos, né, que têm demências muito sérias, né, e que não compreendem muito o que se passa, né. Então essas pessoas podemos afirmar que elas estão desprovidas do livre-arbítrio, porque elas não agem por si só,
Por vezes elas não agem por si só, muito pelo contrário, eles precisam de amparo a todos os momentos. Então, cresce, vejamos aqui, então renovemos-nos para o melhor, né? Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Aqui eu queria contar uma mensagem que tem, falar de uma mensagem que tem no livro Mulheres Fascinantes, que é ditado pelo espírito Leon Tolstói, que conta o caso da viúva, né, da mulher viúva que deitou de todo o recurso que ela tinha no gasofilácio, aquelas moedinhas, em que o Cristo afirma que de todos aqueles, ele aproveitou a oportunidade para trazer a lição aos apóstolos, de todos aqueles que estavam ali depositando seus recursos, muitos com grandes quantias, né, doando daquilo que era o seu supérfluo, e aquela viúva doou tudo o que ela tinha, né, todo o valor monetário que ela tinha, e foi lá, e era uma satisfação que ela tinha, né, que o povo da época, o povo judeu tinha, né, era uma alegria que eles tinham em fazer aquele depósito daquele recurso. Era um ritual, mas era algo que eles buscavam, muitos buscavam de todo o coração, né, ofereciam realmente aquilo de todo o coração. E foi o exemplo dessa mulher, da viúva. Conta-nos Leon Tolstói que ela esteve acompanhada, foi numa caravana e estava acompanhada de sua neta, de nome Rebeca. E nesse íntere que eles conseguem fazer a entrega da moeda e ali eles ficam ao relento, elas não têm condição financeira nenhuma para se estabelecer em algum local, em alguma pousada, em alguma estalagem, né? E acabam ficando mesmo próximo onde tinha a estrutura de todo o pessoal que veio. Muitos estavam sim hospedados em outros locais e elas ficaram ali quase que ao relento, né? E ao amanhecer, a viúva não acorda mais, o corpo estava inerte e aquela sua neta, ainda criança, adolescente, se vê a sós naquele momento. E aí daqui a pouco a caravana vai retornando para o seu lugarejo, para o seu vilarejo, e ela meio absorta, pensando, né, após ter feito o funeral, todo o enterro lá do corpo de sua avózinha, e aí ela se distancia um pouco, as pessoas vão mais à frente, ela se distancia um pouco, e nesse íntere um malfeitor a sequestra e abusa dela, né? E os outros não dão conta, e ela é deixada ali, jogada após ser abusada, e posteriormente ela fica sem chão, sem saber para onde ir, e ela retorna ao ambiente lá do gasofilácio, mas ela não podia permanecer ali, nas proximidades do templo, porque tinham os guardas que cuidavam, e ela com a roupa maltrapilha, toda suja, né, toda maltratada, o guarda dá uma moeda para ela e diz: vai até um local ao final de uma rua tal, orienta ela os caminhos, e ela, sem saber, vai até lá porque não vê outra alternativa, e na verdade era um prostíbulo. E lá ela chegando, ela conta toda a história para a meretriz, para a senhora dona lá do prostíbulo, e ela conta tudo o que aconteceu, e a senhora se comove dela e explica para ela que aquele ambiente em que ela estava era um prostíbulo e que ela, se ali permanecesse, ela em mais ou menos tempo ela seria agredida, ela necessariamente teria que dormir com os homens que lá frequentavam, né?
Só que elas encontraram uma estratégia, ela conquistou a amizade das outras moças lá, e uma estratégia de ela utilizar um avental, uma roupa toda preta, alegando que ela tinha a face toda deformada, enfim. E ela permanecia em um ambiente separado e assim a vida ia continuando, né? Até ela ser descoberta de que ela não era assim por soldados romanos que lá estavam, e ela é então trazida por um desses soldados. E esse soldado acaba que apaixonando por ela e eles se casam, enfim. E criam família, constituem família, eles voltam para Roma. Só que ela, antes de tudo isso acontecer, ela conheceu o Cristo. Numa das andanças, né, todos aqueles rumores em relação ao Cristo, ela o conheceu. Ela assistiu às suas palestras, né, os seus ensinamentos, e aquilo tocou profundamente seu coração. E ela, a partir dali, ela se tornou uma cristã, uma mulher cristã verdadeiramente. E é tanto que ela conseguiu passar por todo esse tempo lá naquele prostíbulo e, ao contrário, ao invés de se prostituir, ela amparou todas aquelas moças e conquistou a amizade de todas elas, inclusive da senhora, a dona do prostíbulo. E isso ocorreu e passaram-se os anos, teve filhos, ela educou os filhos dentro de princípios cristãos. O esposo, obviamente, como romano, defendia, acreditava em diversos deuses, até que chegou um determinado momento em que Nero começa a agir, fazer aquelas loucuras de pôr fogo em Roma, acusar os cristãos daquela atitude, né? E aí começaram os cristãos e ele foi preso, esse cidadão romano. Foi preso, colocado numa masmorra, e aí passou algum tempo lá, porque ele confrontou Nero, né? Isso foi aos olhos do período lá, né? Foi um grande erro que ele cometeu. O fato é que, após isso, esse tempo em que ele estava lá, ele começa a ouvir ainda na prisão vozerios, e num dado momento ele encontra com um idoso que estava numa cela à sua frente. E esse idoso, segundo o relato de Tolstói, era Paulo de Tarso. E Paulo assiste a esse romano e, no dado momento em que a cela estava aberta, eles se dirigem até os outros ambientes, as outras celas, e lá estavam lotados de cristãos. E eles já estavam se preparando porque dali a pouco eles iam para o circo romano e iriam ser trucidados pelas feras. E aí, de repente, surge uma voz feminina cantando. E esse romano, de imediato reconheceu aquela voz, era da sua amada, que tinha se afirmado cristã e que foi entregue por aqueles que ela tinha amparado. Ela fazia um serviço de benemerência, de caridade muito grande, mesmo o seu esposo permitia, pedindo a ela que tivesse todos os cuidados para não desonrá-lo, enfim. O fato é que isso ocorreu e essa mulher, a Rebeca, estava lá naquele momento e eles cruzaram os olhares e ali dialogaram, e ela esclareceu toda a vida dela, falou mais ainda a respeito de Jesus, né? E ela dizendo que sempre foi cristã, que nunca falou para ele por uma questão de respeito, né? Que a mulher necessariamente teria que ter pelo marido, enfim. E ela, como uma mulher cristã, fazia isso de forma perfeita. Acontece que ela vai e ali acontece tudo que a gente sabe quando os cristãos entram nos circos romanos, né? No circo romano. E ali são todos trucidados, daí a pouco ele é solto, e aí reencontra os filhos e esclarece todos os fatos. Bom, mas o que a gente queria citar com isso? Toda a caminhada daquela mulher, daquela jovem adolescente,
que certamente recebeu os preceitos morais daquela vozinha, daquela sua vozinha que morreu em seus braços praticamente, e que ela nunca tirou, mesmo tendo sido abusada a fórceps, né, ela nunca deixou de seguir os ensinamentos da sua vozinha. E isso foi até o fim de sua vida. E isso se fortaleceu ainda mais quando ela conheceu o Cristo e conheceu os seus ensinamentos. Então vejamos por que nós contamos essa historinha. Porque aqui diz: cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. E o que essa jovem, a Rebeca, essa mulher, a Rebeca, essa personagem fez, além do que dar exemplo, além do que plantar uma sementeira que tem raízes profundas, que ela catou essa seiva, catou todos os ingredientes necessários para que ela adquirisse essa raiz profunda no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus, né? Na Boa Nova. E ela levou isso até o fim de sua vida material. Então, não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Onde nós encontraremos essa mensagem persuasiva do amor, se não nos ensinamentos do nosso Mestre? Então, meus irmãos, caminhemos nesse sentido, que todos nós possamos dar testemunho da decisão que nós tomamos por escolha própria de sermos apóstolos do Cristo, de sermos seguidores desse mestre de amor e de bondade. E apresentemos sempre, por meio dos exemplos ou da fala, quando necessário, as nossas melhores, aquilo que nós já temos de melhor, aquilo que nós já conquistamos enquanto espíritos imortais, aquilo que a gente já pode oferecer para o outro como algo que vai tocar o coração daquele outro. E esqueçamos o mal, façamos todo o bem possível para que as sombras que existem ainda dentro de nós, elas se apaguem. E essa luz que vai se tornando perene, vai se tornando crescente, ela se amplie cada vez mais em nosso ser. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro.